quem pode entender os seus erros. Quantas vezes erramos e não entendemos por que erramos daquela forma? Uma vez, eu me lembro que eu estava em uma viagem a Israel com o grupo Gollywood. E lá eu estava tendo muita dificuldade de saber interagir com pessoas que não tinham convívio comigo. E eu me lembro que naquela altura, um ano antes, eu estava com expectativa de ir a Israel. Sabe para quê? Para saber como seria a minha reação diante de uma viagem como esta, aonde estaria com pessoas que não têm convívio. Pois eu sou esse tipo de pessoa bem introvertida. Não sou tão sociável assim quanto vocês pensam. Depois vocês vão entender melhor porque sou assim. Mas então, eu estava querendo ir a essa viagem para ver a minha fé, para conferir como estaria nesse desafio. Eu não saberia dizer a ninguém por que era um desafio, mas comigo mesmo eu queria ver a minha fé, como ela iria agir. Se já estava ciente da fé inteligente, então eu devo superar as minhas dificuldades, pensei eu. A expectativa de ver a minha fé era muito grande, mas chegando lá, estava eu com dificuldades. Lá no fundo, eu sabia que o problema não era com ninguém naquela viagem, era comigo mesmo. E eu estava com foco de resolver qualquer problema que estava escondido em mim. Eu estava à caça de mostrar para Deus a minha obediência, ou seja, a prática da palavra dele. Mas é claro que isso não acontece de mãos beijadas. Acontece quando há raciocínio, busca e interesse de resolver. Ou também a fé em exercício. Eu lembro que estava dividindo um quarto com a minha irmã, no qual Deus usou muito naqueles dias. Eu perguntava à minha irmã: Shane, eu não sei fazer amizade, eu não sei conversar com ninguém. E ela, muito paciente, me disse: Vi, faz perguntas que você vai conseguir interagir. Aí eu disse: Ah, tá bom. Mas chegando no outro dia, lá estava a dificuldade novamente. Até perguntas eu não tinha. Eu pensei: eu tenho mesmo uma dificuldade comigo mesmo. E ali, diante das pessoas, aparentemente bem, mas no fundo triste comigo. Porque eu tinha o objetivo de dar para Deus o meu resultado de fé. E aí aconteceu um dia que, enquanto a minha irmã estava tomando banho, eu estava na cama lendo e meditando na palavra de Deus. Eu lembro até o versículo que estava lendo. Era esse, em João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Parei ali, fiquei me questionando. Normalmente guardamos o que é mal, pensei eu. É mais marcante o mal do que o bem, muitas vezes. Se guardares os meus mandamentos, pensei, raciocinei. Olha, gente, como é interessante raciocinarmos. Porque no que raciocinamos, nos interessamos a entender. No momento em que li, fiquei apenas indagando e pensando: meu Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos, mais do que coisas que me passam. Mas na hora mesmo, lendo a Bíblia e meditando, não estava entendendo isso na prática. Enquanto estou perguntando, indagando, procurando, Deus está me assistindo. Assim acontece com você também. Nessa busca, você questiona em busca do que é certo. Aí, no dia seguinte, fomos no barco, no mar da Galileia, e lá, a caminho de ir para o barco, eu estava toda muito feliz em conversar com uma amiga que eu tenho. E que naquele momento ela estava sozinha e a gente ficou ali conversando.
Eu estava tendo a oportunidade de conversar com ela. Quando entramos no barco, eu logo sentei na frente e ela sentou diante de mim, mas distante ao meu ver. E logo que ela sentou, distante ao meu ver, eu fiquei muito chateada. Agi como se fosse uma criancinha, gente. É verdade. Me levantei aborrecida e fui lá para trás do barco, muito triste, mas não querendo dar a entender a ninguém do que me passava. E ali, sozinha, quem foi comigo? Deus. Ele falou comigo. Mesmo no meu erro, ele veio e falou comigo. Viviane, olha para sua amiga. E aí, eu olhei. E ele me perguntou, você acha que ela quer te fazer mal? Eu respondi, não. Ela não quer fazer o mal a mim. Então, o que te chateia, chateia você. Mas para ela não vê mal de sentar onde ela sentou. Ali, com muita angústia dos meus erros, estava eu. E agora, ouvinte? Como vou parar de sentir aquilo que para mim me faz sentir? Quando você está sentindo, eu estou sentindo, parece que o negócio não sai, é ou não é? Um grude? Pois é, mesmo Deus explicando. Na angústia, chegou um momento no barco da qual todo o grupo orou. E eu ali, com lágrimas espremidas dentro de mim, falei com Deus. E ao orar, Ele me fez lembrar o versículo que eu li no dia anterior. Lembra? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ao lembrar do versículo, comecei a falar com Deus de forma repetida. Eu não vou guardar o que eu sinto, vou guardar a tua palavra. Foi uma luta interior, eu disse várias vezes para mim e para Deus. E quando eu terminei de falar com Deus, saiu aquela tristeza, aquela agonia com o meu erro. Porém, mesmo assim, fiquei sem entender por que aquilo passou comigo. O que havia dentro de mim que eu estava me incomodando tanto com uma coisa tão boba? É isso que o versículo diz. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Tem erros que praticamos de forma natural, achando que estamos certos em agir daquela forma. Mas não é. E só vai nos fazer entender quando existe em mim interesse, insistência, busca, raciocínio. Aquela viagem que eu fiz a Israel foi, na verdade, uma viagem abençoada para mim. Não por fazer parte da viagem em si, mas pela procura que havia dentro de mim, de agradar a Deus. E Deus vê tudo isso. Mesmo eu agindo como se fosse uma criancinha, Ele veio até a mim e falou comigo como um pai, com tanta paciência que me quebrou. Para conter as lágrimas foi bem difícil, se bem que quando tenho vontade de chorar, fica apenas úmido os meus olhos e o meu rosto fica todo vermelho, com manchas vermelhas e brancas. É bem notório. E demora para sair essa marca, né? Mas já me acostumei com isso e não me deixo dominar pela vergonha, e sim com a realidade que estou vivendo. E aí, depois de que terminou o turismo, ficamos com os pastores, né? Alguns bispos. E lá em uma gravação para o Brasil, meu pai estava falando do Monte Hermon, que Jesus tinha sido transfigurado. Ao ouvir isso, eu disse, Senhor, não me lembro dessa passagem, eu já li. O Senhor poderia me explicar? Não quero estar aqui perdendo tempo, quero receber a tua palavra, mas não estou entendendo o que está sendo falado. Eu estava ali orando, falei com Deus de forma sincera. E aí, terminou a viagem, voltei para casa
E lá em um atendimento, Deus me revelou tudo sobre mim. De forma incrível, gente. Ele mostrou como um filme a minha vida. Por que eu estava agindo daquela forma no barco? Bem, sobre isso, que tal falar mais amanhã? A história é bem longa. É de vida, gente. A gente não está falando aqui de um Deus teórico, um Deus religioso. É um Deus que existe. Ele é vivo. Ele ouve a nossa oração. Ele ama a nossa busca pelo que é certo. Isso atrai muito a Ele. Sabe por quê? Porque você é sincera com você mesmo. Você quer algo que é justo. E Deus revelou para mim de forma explicitamente tudo sobre mim. Foi uma experiência sem igual, que me fez entender minhas reações desde que nasci. Até com as pessoas, como elas eram comigo. Por isso que o salmista Davi diz assim: quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Não perca!